Olá, queridos, olá a todos, passando aqui para gravar mais um vídeo. E como estudante de psicologia, eu quero falar especificamente um pouco e depois eu quero abrir um parênteses para falar de um outro assunto, mas eu quero falar sobre o TUS, que é o transtorno por uso de substância. Eu estou aqui em mãos com esse livro aqui, que é o tratamento de dependências químicas e as terapias cognitivo-comportamental. Essa área específica da psicologia tem assim despertado em mim um interesse muito grande de estudar e de procurar entender o comportamento manifesto por esses indivíduos que fazem uso dessas substâncias. Nós sabemos que aqueles que usam álcool e outras drogas, após usar, eles manifestam um comportamento totalmente diferente daquele que não é habitual quando eles não estão usando. Então essa tem sido assim a minha área de estudo específico de muito interesse. Mas eu quero aqui abrir um parêntese e falar sobre os jogos de internet, né, que tem sido hoje uma febre no nosso meio, e nós temos visto crianças, jovens, adolescentes e adultos fazerem uso dessa ferramenta e jogarem. Não estou aqui dizendo que não pode jogar, mas que o uso excessivo e abusivo vai gerar no indivíduo uma dependência, né? Vai gerar uma dependência. E a psicologia filosófica grega vai dizer que o que adoece é a desmedida, tanto para mais como para menos. Então, quando a gente exagera no uso de determinada ferramenta ou de qualquer outra coisa, isso vai trazer um adoecimento significativo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, que os jogos de internet, né, eles anteriormente no DSM, eles tinham uma parte reservada no DSM, ou um capítulo reservado no DSM, que falava sobre essas questões. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que primeiramente o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Ou seja, os transtornos mentais eles são classificados mediante esse manual. Então o psiquiatra vai analisar os critérios de determinados transtornos e vai dizer que tipo de transtorno esse indivíduo tem mediante esse manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Pois bem, eu quero aqui dizer o seguinte, como eu falei anteriormente, que eles tinham um capítulo à parte no DSM, mas eles entenderam agora, com o avanço tecnológico e com as pessoas têm manifestado, mediante os jogos de internet, a dependência por essa ferramenta. Eles entenderam e tiraram esse capítulo que era a parte no DSM e trouxeram eles para dentro do TUS, que é o transtorno por uso de substância. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Então, eles entenderam que a dependência dos jogos de internet, né, provoca as mesmas consequências do que qualquer outra droga. Então eles fizeram essa comparação, que o jogo de internet, quando ele já gera uma dependência no indivíduo, ele gera um comportamento que, como você estivesse usando qualquer outro tipo de droga, seja álcool e outras substâncias psicoativas, entendeu? Então, quando essa dependência ela é gerada no indivíduo, quando a gente fala especificamente do uso de drogas, e quando há uma diminuição ou a retirada abrupta no indivíduo que é usuário de droga, vai gerar nesse indivíduo, nesse usuário, vai gerar uma fissura. O que seria uma fissura? Seriam umas consequências, tanto psicológica, tanto física, por causa da retirada ou da diminuição dessa droga. Então, os psiquiatras eles entenderam que isso também é gerado naquela pessoa que faz uso de jogos que já depende dele.
Então nós temos aí visto muitos vídeos na internet que tem sido disponibilizado na internet, que pessoas gravaram algum comportamento atípico, algum comportamento diferente em algumas crianças e adolescentes quando foram retirados os jogos ou diminuiu a quantidade de uso deles. Então isso aqui é muito interessante. Eu quero deixar esse vídeo para vocês entenderem que é muito sério, e eu acredito que chegou o momento de, principalmente os pais, né, dar uma fiscalizada, dar uma olhada mais de perto nos seus filhos e observar o tempo de uso desses jogos. Seria interessante uma retirada gradual. Não é interessante uma retirada abrupta, porque vai gerar nele uma fissura. Lembra dessa palavra que eu falei anteriormente? Fissura é um comportamento atípico que o indivíduo ele vai manifestar quando ele é dependente de algo e você tira de uma vez. Então ele vai gerar um comportamento diferente, vai ficar irritado, vai gerar irritabilidade nele, vai ficar com raiva, vai jogar as coisas, vai xingar. Então isso dentro do uso de substâncias, de drogas e substâncias psicoativas, é chamado de fissura. Então os psiquiatras entenderam isso, que também esse mesmo tipo de comportamento é gerado com aquele que é dependente de jogos de internet. O que seria interessante? O que seria interessante é os pais começarem agora a mediar esse uso dessas crianças que já estão com uma certa dependência nos jogos de internet. Seria interessante, se for para tirar, que você coloque uma outra atividade no lugar daquela que seu filho estava fazendo. Chame ele para brincar, para fazer uma outra coisa, jogar bola, fazer qualquer outra coisa no lugar, e diminuindo a quantidade, né, diminuindo o uso aos poucos. Só assim ele vai voltar ao que era o normal. Mas não é interessante essa tirada abrupta, porque vai gerar um comportamento, vai gerar um sofrimento, podemos dizer assim, um sofrimento significativo nessa criança, nesse adolescente, neste jovem, ok? Então eu quis gravar esse vídeo para disponibilizar e começar a psicoeducar primeiramente os pais que são responsáveis pelos seus filhos, ok? Um grande abraço, até o próximo.